Paulo Miranda Nascimento, also known as Pirula, is a Brazilian paleontologist, YouTuber, zoologist, lecturer, and a scientific disseminator. In 2006, he created his YouTube channel named Canal do Pirula, in which he discusses science, environment, religion, and politics. In 2019, he launched his first book with Reinaldo José Lopes, Darwin Sem Frescura, and he is our guest today. Are you ready? So check it out. 1, 2, 3 o'clock, blah, blah, spot. Hello and welcome to another edition of the Blah Blah Spot, the podcast from English in Brazil, where me and some other people, like Karina Fragoso, and some guests, like the one that I am about to tell you. They already know. It's in the title. Everyone knows. Yeah, I already know. Yeah, but I like to to grow the suspense, It's All right, a little... let's pretend they don't know. Let's pretend. So, this is teacher Fabio Menin, and that is my friend Karina Fragoso. How are you, dear? I'm doing great because we have a very, very special guest today. And it's a person I've known for a long time. Pirula! Welcome to the Blah Blah Spots. For me, it's an honor. It's an honor for me. Wow, he can speak Easier. English. It's easier. He speaks English. He speaks English. I communicate in English. It's different from speak. I communicate. I make me understandable. Let me tell you something. You are speaking and communicating very well. Of course. So maybe you could tell us about your channel and your work on the internet in English, and then we switch to Portuguese. What do you think? All right. So what do you do? You are the hosts. I'm just intruder. You can do it. I'm the intruder. Well, yeah. All right. I would say the guest, but all right. If you think I'm an intruder, every okay. guest is an intruder, or vice versa. All right. Well, my channel is supposed to be a channel about me, about my opinions and my things I want to share. I want to think. I want things I think I want to discuss or something. But then, during this time, it became science channel, a channel to teach some things about science, to explain some things about biology. It's my big area, and environmentalism, because this is really important here in Brazil, and education and other things. I keep talking about the society or something that is not my speciality, because I talk about this like a citizen, not exactly like a specialist. But my channel nowadays is especially a science channel. I especially talk about science or something. And what was your first video about? My first video was about fallacy. A logic fallacy of the... Wow, how do you speak this in English? How can I say this in English? It's the fallacy of inversion of the proof. Okay. It's when you inversion say, of the proof. Yeah, it's when you say when you make a statement, and so you say to the other people to prove it. Yeah, to prove it. And yeah. I say, well, it make no sense, all right? If I say I won $1 million. Oh yeah, show me. No, you can prove. You need to prove I don't. All right, it makes no sense. But It's incredible, but there are people who use this a lot. Yes, our president. Yeah. Yeah. I have no. The elections are a fraud. All right, and you have a proof. No, you can't prove I'm wrong. All right. Olha aqui, ó, eu tava tentando evitar as tretas já, eu ia nem falar, já começou. Pirula, I apologize. All right. Pirula, you've been involved in lots of examples of internet drama, que a gente chama de treta, internet drama. Polemics. Polemics. Controversial things. Exactly, because you always show your opinion, you're not afraid to show your opinion. And how do you feel about it? Isn't it tiring? In fact, your question are three questions.
Um, First of all, I think if since the beginning I avoid to give my opinion about the themes, I would never reach the size I reached in the internet here in Brazil. But on the other hand, if I never open my heart about my opinions and all the things, maybe today I would be richer or have more Really? followers or something. But the reality is that I can't do other way. It's my way to do things. If I have to do a way I'm not comfortable, I probably stop to make videos or other things. I must feel comfortable. I must like to record a video, and I must want to record a video. And this is mainly because I can share what I'm thinking about. Many part of the themes I choose to speak about are themes where the people are saying a lot of misconceptions or lots of wrong things, or there are important parts that the people are not discussing. Approaching, talking Debating. about. Approaching. Yeah. Long time I do not speak in English. All right. Don't worry. Last time I speak Don't in English worry, was bro. about 2 years ago, and so 2 years ago. Oh, it's fine. Oh my goodness. Trust But we totally understand. And my third question then was, isn't it tiring? Of course, it makes me crazy and sad. But I don't know. It's something that it starts that way, and so I don't know how it's to do a different way. And so for me, it's tiring. In fact, I'm changing a little bit. If you see the last videos in my channel, it's not a hot theme. It's not a hot topic. It's not a hot topic. It's a topic of I don't know, a curiosity or something that people want to know. Yes, I'm not. That's the point. All right, I start talking about evolution, and so I never search for polemics. The troubles came to me because my area of study is a really it's a hub. It's a hub of deniers and all the things, and so it's quite complicated. I said that now the people are talking about denialism and all the things, negationism and the things. But we scientists suffer this kind of thing. I don't know, for a century ago. For decades and yes, and so the problem is exactly this. We were vaccinated about the denialists or something. So, Pirula, let me ask you this. You, as you said, you started your channel talking about fallacy, which is something that we usually see, or we used to see in this fantastic book. I am showing here the book, O Mundo Assombrado pelos Demônios, The Demon Haunted World, which is this is my favorite, one of my favorite books. And I've never read it. It's fun. You should. There is a chapter here in this book that talks about the detection kit, the line detection kit, I suppose. Was this your source for that first video, or you had other sources? In fact, I think this is the source of everyone that at the end of 20th century, since the Cosmos series and television program and the show that, the point is that what Carl Sagan did was just make how can I say it? He take the sources from the philosophy and translate. He took the source from philosophy and translated this to the population, to the general lay public. People. To the lay people, and so I think the people think it came from Carl Sagan, but in fact, the Carl Sagan was the guy that put together all the things together to the people, and so this came from. I can't remember the name of the philosophers. I don't know if Russell or Popper or something. But Immanuel Kant.
can't, yes. And so it's even because all the fallacies have a Latin name. Latin name, yeah. A Latin name, yes. It's not in English or Portuguese. They translate it, and so the original name is in Latin, and so I can imagine it's quite old. So yeah, I started to talk about that because this is a thing that I felt during my first years in internet, that the problem is that the people don't know how to argue. They don't know. One of the things that make me angry, for example, is when you're talking about one topic and they answer with another topic. And so, for example, they are saying about the missing link. What about the missing link? And so I start to explain. Well, we have some animals or plants, whatever, with intermediate forms or intermediate features, and blah blah blah. And so the people stop and say, but how we can explain the life? How the life can appear? And I said, wait. We were talking about another thing. All right, stop, because you are not even listening what I'm answering, And so this is a thing that made me anger. And so the first thing the people, at least for me, will be aware is about the fallacies, how to argue, how to keep the same topic. This is a thing, something that I thought was quite that was the main thing that was lacking during that time in internet. And so then after that, at least in my head, I thought this way. And so then after explaining some things about arguments, discussion, and ways of thinking, and so I would start to talk about the topics, to talk about evolution, to explain things. So you wanted to set the stage for avoid misconception, misunderstandings. Okay, you want to debate? Let's do it, but let's do it properly. Right? Yes, and it's quite easier when you have a link to share. And so the people said, blah, 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 something. Wait, watch this video. I just put the link, and so, all right, and it's my video. All right, you can think it's a kind of narcissism, but at least I started with this, all right? And so I tried to do this thing, My head works like a... how can I say? Like I was giving classes, and so I have all the. You're a teacher. You have this thing in you. Yes, and so I worked with a sequence of classes and a construction of the knowledge. Like a course. Like a course, in a logical way. Like a course at the college or at the grad or something. And so I started to, and so at least for me, the videos I can't talk about something I never explained it before. And so I must explain things before I can reach other topics. And so the people always asked me, why I don't talk about dinosaurs? Because what I want to talk about dinosaurs requires some other things that you must know. And so I must explain first about cladistics, and so about what is a species, and so about what is a fossil, and all the things. And so you can I can explain you the dinosaurs, Okay, so when is it gonna happen? Because your channel is like 10 years old and you have 1,000 videos, and then maybe in 2030 you can talk about dinosaurs. I don't know. This is the Mesozoic. I must have a long life, and YouTube must to keep online. Yeah. And all the things. And inside this idea that we're talking, why do people believe in weird things? Why do people still believe? You see that I have a very good library, right? Yes. Why do people believe in weird things? I am saying this and showing him my book. It's not I didn't write it, but it's Porque as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas by Michael Shermer. I like this guy. Why do you think people still believe in weird stuff? And so you know the answer. I know, but... You've read the book.
I want to hear from you, dude. No, in fact, there are lots of reasons, but it's mainly because the way our brain evolved. Evolution is not a thing that you reach a point of, I don't know, a point of perfection or something. All life, all forms of life are always changing or going extinct. All right, and so if you can't change, you die. And so our brain, it's not finished, because there's no such a thing like finish in evolution, and so our brain have a lot of We are the links. Of course. Another one. No. Yeah, to our sons, daughters, Yeah. and our fathers and Yeah. our parents. And so that's the point. Our brain evolved to survive, to make you able to survive in a savanna in the middle of Africa, to hunt, to deal with predators, to deal with other individuals of the same species. All right. In fact, our brain evolved mainly to deal with other individuals of the human species than to deal with hunting, a better way to hunting, a better way to I don't know, to fly from predators or something. And you can think that, for example, it's quite complicated when you reach some some size of brain. Things start to happen. Evolution do not works. All right, now I don't know the term in English. It's I really Don't worry, say it in Portuguese. Gambiarra. Jerry rig. Jerry rig. Jerry rig. All You can right. say jerry rig like no. All right, and so evolution, it's not something perfect. It's not a thing that you evolve this thing and so all the other things will fit perfectly. No, it's a jerry rig. When you change something, you will affect other parts of your body. And so sometimes the evolution changed some part of your body to make you survive better. But this change happened in your genes, for example, and so your genes will be translated to your shape and your, I don't know, proteins and hormones and all things. Your genes. Oh my goodness, Fabio has all the books. Yeah, he's showing another book now. And with the autograph. Sorry, but this is with the Wow. autograph. All right. And so when you change something in your body, and your genes are united in clusters, and so sometimes when you're changing something, you will take other things together that had nothing to do with the first thing, these secondary changes can be not that good. But in general, it improves your life and your way to survive. All right, and so it's a kind of small handicap in a position of a good improvement, and so it's a handicap that you can deal. In our case, our handicap is start to think about things. Is to know you're gonna die. Is to think about the world. What make the world? Why the things exist, and why my mother is not here anymore, and why, why from that woman rises a baby, and you start to think about things, and so our brain evolved to deal with the problems of life, especially with the individuals of the same species, especially this, and so when you see other primates like chimps, like gorillas, or like orangutans and all the things, you can see how they deal with each other, and so how this is the most important part of their lives. More than a lion, a leopard, or the rain or something, and so this is why it's so it's so important to evolution. Why natural selection
acts to improve the size of the brain. Well, I wasn't expecting that explanation. That was just amazing. Thank you very much, Pirula. We're learning so much from you. And now I think we can switch to Portuguese. All right, because my English is so terrible that you No! don't want to listen No, not at anymore. all. Not at all. No. O nosso podcast, ele é bilíngue. A gente só Ele é não bilíngue. fala nunca português quando é um convidado que não fala português, como foi Que não o fala anterior. português. Sim, Na verdade, Não, peraí. O Steve falou português, né? Ele é poliglota, a gente falou Ele metade fala inglês, 12 metade línguas. português. 12 não, ele fala 12 Fala e entende 12. 20. Então, Pirula, falando ainda dessa coisa de acreditar em coisas estranhas, eu tenho uma pergunta que tá relacionada a isso. Por que tu acha que as pessoas ainda acreditam em coisas que são realmente falsas promessas? Ou são coisas que realmente não irão acontecer? E trazendo isso pro inglês, por que tu acha que ainda se vende tanto curso dizendo que você vai ficar fluente em 2 meses, do zero à fluência em 2 meses? Com emagrecimento acontece a mesma coisa. Emagreça rapidão e tal. Por quê? Todo mundo meio que sabe. Por que tu acha? É porque a pessoa quer realmente acreditar naquilo que ela quer? É porque a ciência só está certa quando concorda com aquilo que eu digo, que era o nome da tua palestra? O que tu acha? Eu acho que depende muito da pessoa, mas no geral é um misto de tudo isso daí. Né? Você tem uma parte que é porque a pessoa quer acreditar naquilo, depende do desespero que ela está. Algumas pessoas um pouco mais racionais ou que um pouco mais calejadas da vida já entenderam que tem espertalhão para tudo e tal, mas às vezes estão desesperadas num nível que elas acabam caindo nisso daí. Geralmente quando é coisa com cura milagrosa, esse tipo de coisa. Às vezes, e tudo depende do grau de desespero. Tem gente que não tá tão esperta com relação a isso, tá precisando do inglês correndo, tá? Não sabe como é que é aprender outra língua, acredita. Chega e fala, nunca aprendi outra língua, você tá falando que em 6 meses eu vou falar, em 6 meses eu vou falar, entendeu? Esse daí é bom, ó, em 6 meses eu vou ficar forte, em 6 meses eu vou estar carregando, sei lá, 150 quilos no supino. Vai nessa. Mas é aquilo, a pessoa ou é ignorante no assunto, e aí ela acredita porque realmente ela não tem como saber que não é verdade, alguém tem que dar o toque nela, e ainda assim, dependendo da pessoa, ela não vai acreditar, porque senão a gente não tinha esse show de fake news que a gente tem hoje. E aí a gente entra então naquela questão da troca de público, né? Tipo, pera ali, esses otários ficaram espertos, então tem que pegar outros otários, né? Tipo, você vai trocando de público e vai adquirindo sempre mais... sempre vai ter gente, né? São milhões de pessoas, e no que diz respeito a certas dores muito comuns, como, por exemplo, emagrecer, ficar forte, saber falar inglês, que mais? Ficar rico, né, saber lidar com gente, né, saber, enfim, conquistar uma pessoa. Tudo isso daí são coisas que todo mundo passa, né, não importa. Por exemplo, se eu ensino sobre zoologia, uma parte das pessoas vai querer saber zoologia. Uma parte das pessoas precisa saber zoologia, a maioria não precisa. Né? Se eu vejo uma pessoa explicando sobre astronomia, nem todo mundo precisa saber de astronomia para viver, vive muito bem sem saber astronomia. Mas hoje em dia, ninguém vive bem estando infeliz com o próprio corpo, ninguém vive bem, enfim, sofrendo uma série de coisas, pobre, sem dinheiro para comer, né? E nem vive bem hoje em dia, quer dizer, não é que não vive bem, mas não consegue avançar muitas vezes sem falar inglês. Então, quer dizer, são coisas que as pessoas vão sempre procurar um bypass ali, né? Um caminho mais rápido, alguma coisa que vai ser mais fácil de fazer, mais rápido e mais barato. Né? Então, é óbvio que esses cursos que prometem milagres geralmente são caros, só que se você for levar em conta um curso completo de muitos anos, tal, não sei o que, acaba saindo mais caro. Então a pessoa fala, eu tô ganhando na pressa, né? E dá ali o dinheiro, não aprendeu a falar e a culpa é tua, né? E os caras, né, os donos desses cursos não conseguem jogar a culpa na pessoa. Fala assim, não, eu prometi entregar 6 meses em inglês. Mas eu não aprendi. Teu problema. A culpa é sua, eu fiz tudo certo. Então é uma coisa meio assim, né? Emagrecer também. Não, você assaltou a geladeira, a culpa é sua, não é minha. Enfim. Então o grande ponto, a meu ver, é isso. As pessoas acreditam no que elas querem acreditar, dependendo do desespero que elas têm. Tem uma outra questão também, mas aí a gente já não entra tanto nessa questão do curso, que é o meu molde de ideias pré-concebidas. E o molde de ideias pré-concebidas aí vão interferir naquilo que você vai preferir acreditar, mas aí geralmente em outros aspectos da vida.
por exemplo, no que impacta no inglês. Inclusive porque eu pensava um pouquinho assim quando era adolescente. Pessoas que têm uma ideia, por exemplo, anticolonialista. A pessoa é anticolonialista, então ela fala, eu não tenho que aprender a língua da matriz, né, que nem diz meu pai, né, a língua de que manda na gente, que rouba nossas riquezas, não sei o quê. E tipo, aí a pessoa fala, me recuso a aprender inglês. Tá bom. Mas você entende? O motivo... Assim, deixa eu te falar um negócio, então a gente não vai poder falar português também. Porque a gente tá falando a língua de quem nos explorou, né? Exato. A gente devia estar falando tupi, né? Isso é uma coisa meio interessante, porque, na verdade, você pode até rebater com o contrário, né? Chega e fala assim, então, exatamente, uma das coisas que no fim das contas deu errado, né? Mas uma das coisas que os gauleses tiveram que aprender para ser resistência em Roma foi a falar latim, né? Eles tinham que saber o que os romanos estavam planejando e estavam fazendo para conseguir se virar. Então, se você enxerga os países anglófonos ou a própria cultura anglófona como um perigo, é importante que você saiba o inglês justamente para você conseguir se defender melhor e saber o que eles estão falando. Agora, isso é um exemplo. É um exemplo, é só uma coisa assim, que como o inglês, ou a resistência a aprender inglês, pode ser ideológico, né? Porque geralmente o inglês não tem tanto a ver assim com uma questão de ideias pré-concebidas. Agora, uma pessoa que tem uma ideia pré-concebida, digamos assim, um pouco mais mística, um pouco mais espiritualista, tal, vai estar mais propensa a acreditar numa dieta da lua, sei lá, uma dieta que mexa com os chakras, com as energias e tal, não sei o quê, e não com quantidade de caloria, né, com equilíbrio equilíbrio energético, né, o quanto que você ingere e o quanto que você gasta, e todas essas coisas, né, tipo de alimentação que cabe melhor para você, pro teu metabolismo e tal. Então essas pessoas vão preferir acreditar naquilo que é mais parecido com o que elas já acreditam, né? Então você vê, essas pessoas que geralmente acreditam que existe uma conspiração mundial para dominar as pessoas e pipipi, e os metacapitalistas e tal, essas pessoas em geral são aquelas que vão acabar não acreditando muito em tratamentos, remédios tradicionais, no sentido assim de alopáticos que são vendidos na farmácia e tal, e vão preferir uma cura milagrosa ou um remédio que não funciona porque, entre aspas, é mais natural ou alguma coisa assim. Só que não tem jeito. Então, você tem já uma ideia pré-concebida das pessoas, né? E essas ideias pré-concebidas tem que encaixar ali, né? Então, é por isso que, às vezes, esses cursos, eles falam com um público específico e esse público específico vai comprar aquilo ali. E, olha, tipo... É vender um sonho, né? É vender um sonho... Olha, é mosca no mel que chama, que é a expressão. Eu tô meio chapolim aqui. Mosca no xarope. Não, sei lá como é que é, mas enfim, tô falando assim, é muito fácil. É muito fácil de juntar gente. Mas assim, eu acho que também é importante dizer que o marketing não é usado apenas para enganar as pessoas, né? A gente... Eu, por exemplo, tenho estudado bastante marketing, porque eu acredito muito no curso que eu criei. É um curso de muita qualidade, é um curso no qual, meu Deus, eu botei meu sangue, meu suor ali dentro. E eu tenho que fazer as pessoas... mostrar para as pessoas o quanto ele é bom. Eu preciso vender esse curso no sentido de não só vender, compre meu curso, mas vender no sentido, olha como ele é bom, né? Mesmo que você não queira comprar ele agora por algum motivo. Então, assim, a gente estuda, eu não, né? A gente tem uma equipe de marketing, mas assim, tudo que a equipe de marketing cria, eu leio. Porque eu sempre digo assim, gente, isso aqui tá escorregando ali na promessa, tira. Então, assim, eu demorei tanto tempo para ter um curso de inglês porque eu tinha medo desse marketing. Sempre tive medo. Então, o meu combinado com a minha equipe, que é incrível, por sinal, beijos equipe, eu tenho que ler tudo. Coitados, eles não podem publicar nada assim, eu leio. Eu leio tudo e eu vou lá e fico cortando coisas que eu acho, gente, isso aqui tá muito, muito esquisito, isso aqui tá muito, né? Então, acho que tem jeitos de fazer isso e a gente tá indo muito bem, graças a Deus, sabe? Não, óbvio, o marketing, ele existe também, para que as pessoas conheçam o produto e esse produto, se for bom, por exemplo, as formas de marketing eram boca a boca, né? Se fulano vendia uma maçã mais vermelhinha ou mais gostosa, mais suculenta, o pessoal ficava sabendo, contava para os outros, falava, vai na barraquinha do fulano, né? É uma coisa que é natural isso, né? E se você sabe que você está fazendo uma coisa de boa qualidade, e obviamente que ninguém vive de vento,
né? Se você sabe que está fazendo uma coisa de qualidade, você vai querer anunciar. O problema é que as técnicas de marketing são as mesmas, né? Então você pode usar elas tanto para vender algo que é realmente bom e correto, quanto para vender algo que é uma picaretagem, ou que não vai fazer diferença, ou que não é dos melhores. Você pode, por exemplo, você tem 3 pessoas que oferecem os melhores serviços, na ordem de 1, 2 e 3. Às vezes, a pessoa que oferece o terceiro melhor serviço, que seria o pior dos 3, tem um marketing melhor e vende mais. Então aí também não quer dizer que ela não está oferecendo um serviço bom, ela está oferecendo um serviço top 3. Ela só não é o primeiro, só que ela está vendendo bem e porque ela tem um marketing mais adequado. Então, quer dizer, também não quer dizer que você não precisa estar enganando as pessoas. Né? Não, e se a gente for ver, todo mundo em algum momento vai precisar de alguma estratégia de marketing para alguma coisa. Vamos falar de YouTube? A gente precisa pensar em título. O título tem que ser chamativo. A nossa thumbnail tem que ter uma coisa interessante. Então, a gente também está usando do marketing para atrair um público que talvez não nos conheça, ou até o público que já nos conhece, convencê-lo de clicar naquele vídeo. E, inclusive, eu conheci Pirula por um vídeo que falava de inglês. Eu te conheci, eu acho que faz 7 anos esse vídeo, sei lá, faz muito tempo. E era... Como vocês são velhos, incrível isso. Olha, Fábio, olha o marqueteiro. Olha o marqueteiro. Aprender inglês é difícil? Não mesmo. Esse é o título do Pirula. E eu cliquei com a maior cara de... o que esse cara tá falando que aprender inglês é fácil? E o vídeo era excelente, era muito bom, valia a pena. Mas o título me atraiu. Eu quis ver se tu tava falando uma grande besteira ou se tinha algum embasamento ali no que tu tava falando. E aí, eu queria te perguntar, por que aprender inglês não é difícil? Não, só uma coisa para lembrar, Karina. A gente acabou se conhecendo pessoalmente, eu acho que 2 meses depois que eu lancei esse vídeo. Foi muito pouco tempo depois, foi naquele primeiro curso lá no YouTube Space, e eu tinha lançado aquele vídeo fazia poucos meses antes. E aí, e foi quando a gente fez o curso lá que eu te conheci. A gente participou de uma workshop, Fábio, do YouTube Space de São Paulo, o primeiro workshop, eu não sei qual era a tua expectativa, eu achei que ia ter, tipo, uma galera, e aí eu cheguei lá, eram 15 pessoas, era eu, Pirula, só um outro parênteses, gente, The Pioneers! Uma história estranha. A gente tem uma coisa engraçada, eu entrava no ônibus, Pirula no ônibus, eu ia no shopping, Pirula no shopping, eu vi o Pirula em tudo que é lugar, eu chegava numa festa do YouTube. É que são 6 pirulas. Não, Pirula, a primeira pessoa que eu vi em cada festa do YouTube, Pirula, gente, o que tá acontecendo? Era uma coisa, uma ligação. Era maldição do Pirula. Mas eu sou como? Não, no ônibus, qual é a chance de eu encontrar alguém no ônibus, gente? Eu tava indo pra USP. Só precisa morar perto. Mas existem essas coisas loucas. Eu encontrei um amigo meu uma vez, eu tava em São Paulo, eu tava num bar na Vila Madalena, que você sabe que a Vila Madalena, de noite, é um bar colado no outro, é uma multidão. Eu tava ali, eu olhei pra fora, cheio, um amigo meu aqui de Porto Alegre. Pô, que legal e tal. Cara, anos depois eu tava no show do Rush, aqui em Porto Alegre. Eu tava olhando, eu tava no meio da galera aqui no Olímpico. Aí eu falei, cara, deu um intervalo, porque eles tinham um intervalo, né? Eu dei uma caminhada pra ficar um pouquinho mais perto da mesa de som. Quem eu encontro? O mesmo cara. Eu falei assim, cara, eu vou te dizer o nome dele é Hélio. Você vai, Hélio, é legal porque quando a gente quiser conversar com o outro, a gente não precisa combinar. A gente vai se achar, acabou o assunto. Isso é uma Mas coisa impressionante. Você sabe por quê? Porque o hélio está espalhado na atmosfera. Isso! Em todos os lugares. Oi! O hélio está em todos os lugares. Entendeu? Então, e é um gás nobre. Então, isso, é um gás nobre. Exatamente. Bem que eu notei que ele tinha a voz bem fina. Ai, Fábio, quanto tempo? Mas temos essas coisas em comum aí que aconteceram com a gente. Esse vídeo do inglês, na verdade, era uma coisa que eu já queria ter feito fazia tempo. Se eu tivesse ido tivesse continuado por algumas coisas mais voltadas para essa questão explicativa, né? E não tanto, como se fala? Tretiva. Sei lá. Mas é um neologismo. Talvez, não seria tretiva. Isso é aquilo que eu falei, né? A treta vem até mim. Eu não necessariamente tava querendo comprar treta, né? Não, mas olha aqui, algumas coisas, inclusive, eu nem sabia que ia dar treta. Eu falei... É treta! É treta! Eu falei, eu vou fazer as coisas, eu vou pisar em ovos, fazer do jeito mais delicado possível
2 dias depois, eu falo, pô. É que são assuntos delicados. Por exemplo, eu gosto muito de um vídeo teu sobre a homossexualidade. É um vídeo muito explicativo, muito valioso, assim, porque são dados, são artigos. Eu adoro esse vídeo. E até vi, eu acho que um dia tu postou no Twitter que várias pessoas entram em contato. Obrigada, eu mostrei esse vídeo pro meu pai, ele hoje me aceita. Então é muito importante, né, o papel que tu tem com vários desses vídeos. E eu acho que essa questão da treta, ela evita que o teu canal estoure em número de inscritos, talvez. Mas em visualização, Pirula, tu tem uma visualização incrível, um engajamento incrível. E eu sempre te falei isso. E você sabe que esse vídeo agora, ele já tá beirando o cancelamento já, né? Porque esse vídeo faz uns 8 anos já que eu soltei. Falou alguma coisa que eu não lembro? Não é. Que a linguagem hoje é outra, né? A linguagem hoje é outra. Os movimentos LGBT mudaram completamente. A maneira de abordar é outra. Eles já estão preocupados com outra coisa. E, eventualmente, algumas coisas que eu falei naquele vídeo não são bem vistas hoje, né? Mas, enfim, até pelo momento as pessoas estão entendendo, né? É fruto de sua época, né? Afinal de contas, 8 anos atrás era o que as pessoas precisavam ouvir, né? Hoje, se eu fosse regravar esse vídeo, faria de outro jeito. É o assunto, né? É o assunto, né, assunto, Pirula? Tu não tá falando sobre criação de carpas. Tu fala um vídeo sobre criação de carpa, ninguém vai fazer treta, né? Vai. Acredita, vai. Por que não é carpe? Não, e outra, vai ter gente que vai ficar puta porque eu vou falar uma vertente de criação de X e os caras vão falar, não, mas a minha é branca e não sei o quê. Vai sempre ter alguma coisinha. Esses dias me xingaram porque eu tava ensinando pronúncia e eu tava oprimindo o aluno. Eu tava oprimindo porque todo mundo ia entender se falasse de um jeito e não do outro. Mas aí depois eu fiquei pensando, gente, todo mundo vai entender se eu falar uma porção de coisas. Se eu falar me, home, TV, todo mundo vai entender que eu tenho uma TV em casa, sei lá. Mas eu tenho que ensinar o correto, sabe? Então acho que as pessoas estão saindo de um extremo indo pra outro, assim. Eu não sei, às vezes eu tenho medo de explicar as coisas, sabe? A internet tá muito difícil, gente. Às vezes eu tenho vontade de dar uma não, mas a gente tem que resistir, cara. A gente tem que resistir. Não, porque daqui a pouco a gente vai ficar coagido a ensinar o certo. Não, uma coisa que eu geralmente tento fazer é seguir o meu caminho. Eu faço do jeito que eu acho certo. E do jeito que eu acho que tem que ser feito. Porque é o meu jeito. Quer me cancelar? Tá bom. Vai procurar outra coisa. Não quer me cancelar? Ótimo, vem. Agora, é complicado. Quando eu percebo que eu estou fazendo alguma coisa inadequada, eu corrijo meu comportamento, peço desculpas, sei lá. Agora, tem certas coisas que eu chego e falo, é do jeito que eu sei fazer, é isso e sinto muito, sabe? Tipo, porque aí perde a essência do negócio, entendeu? Tem certas coisas que você vai chegar e vai falar assim, olha, sei lá, você vai fazer joalheria. E aí, tipo, você chega e fala assim, olha, essa joalheria que você está fazendo, ela usa mão de obra escrava, não sei o quê, então tenta pegar, sei lá, as pedras de outro lugar, tenta fazer... Não, tá bom, beleza. Vou pegar pedras de uns lugares que as pessoas são mais éticas, vou denunciar aqueles que não são adequados, tal, não sei o quê. Só que aí chega uma hora que a coisa vai crescendo e se de repente chega e fala que você tem que, sei lá... Você não pode mais usar joalherias porque isso sei lá, opressor ou alguma coisa assim, aí acabou o negócio. Você fala, tá bom, então não vou mais fazer, né? Aí você começa a entrar no cerne daquilo que você tá fazendo, e aí você vai procurar outra função, ou você continua e, tipo, paciência, né? A grande questão, Pirula, é que a gente não vai conseguir passar 24 horas do nosso dia sem pelo menos ter insultado, sem querer mesmo, algum ativista, sabe? Existe um número tão crescente de ativismos, sabe? Que daqui a pouco... Não precisa ser ativista. Não precisa nem ser ativista. Pode ser, daqui a pouco, assim, ó, é difícil tu passar imune, tu passar sem ter ferido os princípios de alguém. Eu acho que o que falta de compreender é que as pessoas têm que entender que as pessoas muitas vezes não fazem por mal ou fazem sem saber. Né? Eu sei, mas eu acho importante a gente aprender, né? Porque tem várias coisas que eu bom pensava aprender. de um jeito... Eu não tô dizendo isso. Eu também. Não, mas é bom a gente externar isso pras pessoas, né? Pra não pensarem que a gente tá... não, eu sou assim mesmo. Não, toda hora que eu falo... Não, que a machadada muitas vezes vem antes da gente falar. Sim, muitas vezes a gente diz, não, pera aí um pouquinho, mas deixa eu aprender. Tem um vídeo meu muito antigo que eu fiz, que eu falava do efeito mola.
Nem todo mundo... Eu sei que isso daí era uma coisa que já tinha algum filósofo proposto, mas como eu não tenho leitura... como eu não tinha leitura, não tenho ainda, né? Eu propus e foi convergência de ideias. O efeito mola foi o que eu falei assim, imagina que uma mola está comprimida e quando você solta essa mola, ela não volta para a posição original. Ela faz um vai e vem antes de voltar para a posição original. Então ela está aqui apertada, você solta, ela vai esticar bem, depois ela volta, depois ela estica, depois ela volta, depois estica, depois volta até chegar num equilíbrio mais ou menos. Então quando você pega grupos que foram oprimidos por séculos, milênios, sei lá o quê, é normal que quando eles comecem a ter a vontade de falar, de se expressar e tal, não sei o quê, que eles extravasem o limite do razoável, porque eles estão, com raiva, estão, felizes, né? Eu senti isso na época do começo do movimento ateu, né? Então dá pra... Você começa a perceber as pessoas exagerando isso daí, né? E fazendo assim. E aí você começa também a ter a força contra, né? A força contrária, a galera que não curtiu e começa a apertar do outro lado, e aí a mola comprime de novo. E aí solta, e comprime, solta, comprime, e a ideia é que num tempo a gente atinja um equilíbrio, né? Então eu acho que tudo isso daí é uma questão de refinamento, que em algum momento vai ficar, né? Vai ficar impossível você chegar num nível de perfeição, mas você pode chegar num nível de equilíbrio em que as forças não sejam mais prejudiciais para ninguém. Eu entendo perfeitamente, exatamente esse ponto que tu tocaste com essa analogia da mola. Eu entendo perfeitamente isso. Muito bem isso, que tanto que às vezes quando acontece um assunto desses, se a pessoa está exagerando, se é legítimo tal reivindicação, eu digo assim, olha, eu vou sempre dar o benefício da dúvida à pessoa que faz parte daquele grupo. Tá entendendo? Se eu não faço parte daquele grupo, como é que eu posso dizer não, aquele grupo não sofre tal coisa? Entendeu? Eu tenho que ter a sensibilidade de chegar, não, vamos ouvir as pessoas. Por quê? Sabe? Não, e tem que levar em conta também que esses grupos não são homogêneos. Não são homogêneos. Cada pessoa age de um jeito diferente lá dentro. E não é de se esperar que sejam homogêneos. Né? Esperar que sejam homogêneos é justamente você... É outro preconceito, né? Você está querendo evitar preconceito e gerando outro, né? Então você tem, obviamente, alguns discursos que são similares, porque, enfim, a realidade é uma só, mas quando você vai olhar, não há consenso interno e essas coisas assim. Então, a gente tem que levar em conta também que tudo isso daí é muito novo. A internet é muito nova, as coisas são muito novas. A gente precisa ouvir mais as pessoas. Tem um cara aqui de Porto Alegre que eu gosto muito, eu conheço ele, o Luciano Potter. Então ele tem até Sim, conheço. Conhece o Potter? Ele tem uma participação num TED que ele fez, onde ele fala assim, ó, as pessoas elas estão entrando em conversas, elas estão entrando em debates, sem querer ouvir a outra pessoa, elas só querem falar. Ela vai falar tudo que ela quer e ela não vai te ouvir. Então as pessoas elas têm que começar a entender o seguinte, eu tô aqui para ouvir. Eu preciso ouvir o que essa pessoa tá me dizendo, o que ela quer me dizer. E no momento em que eu abrir essa porta para ela me falar, eu vou poder pesar, ver, opa, será que eu tô errado? Será que eu tô certo? Então, isso é o primeiro ponto e eu concordo com ele mesmo. Assim, a gente tem que ouvir muito mais as pessoas. Tá, mas peraí, depois de todo esse papo aqui, vocês ainda não me... Tu ainda não me respondeu. Por que tu disse que aprender inglês não é difícil? Afinal, é difícil ou não é difícil? Porque eu sempre fui muito reativo a aprender inglês, né? Porque é uma coisa que eu detesto aula de idioma, detesto essas coisas, ficava puto de ter que aprender uma outra língua, todas essas coisas. É porque tu não fez o curso English in Brazil. Como é que tu me traz uma pessoa Como é que tu me traz uma pessoa deste naipe pra conversar com a gente? Não, eu não pude deixar de fazer o meu marketing. Marketing é tudo. Mas o que acontece? Eu percebi que o inglês não era um bicho de 7 cabeças. Para começar, que a gente está imerso, a gente tem várias oportunidades de entrar em contato com o inglês. Filmes, música, todas essas coisas, né? Meus pais, por exemplo, não falam inglês, mas eles sabem de cor, em inglês, as músicas dos Beatles. Não sei como isso é possível. Eles sabem, mas eles não sabem o que está sendo dito. Mas, porque Beatles é Beatles.
Não, e não é que eles cantam no Shine High, que nem eu fazia quando era criança e ainda faço de vez em quando não sei a letra, né? Tipo, Shine High. Tipo, não, eles cantam a letra mesmo, só que eles não sabem o que está sendo dito, ou sabem só algumas coisas, né? E aí o que acontece? Além de você ter um ambiente imersivo nisso, mesmo que você não more num país anglófono, né? Não chega a ser uma imersão, mas é uma coisa que está te circundando. Ainda por cima, o inglês, por causa da questão da Guerra dos 100 Anos, né, em que você teve aquela guerra entre o trono inglês e o trono francês, porque por uma questão de herança, né, naquela época lá que os normandos invadiram a Inglaterra, tal, e aí o rei da França era um rei normando, então parte da Inglaterra por direito era da França, aí o rei inglês tentou guerrear, então quer dizer, durante 100 anos, um pouco mais até, o rei da França era o rei inglês e isso fez com que a corte trouxesse para a Inglaterra uma série de palavras em francês. Então, uma consequência interessante disso é que o inglês é uma língua anglo-saxã absurdamente latinizada. Absurdamente latinizada. A gente tem, sei lá, eu acho que era uma coisa absurda. Era tipo, sei lá, não lembro agora a porcentagem. Mas eu também não lembro as porcentagens. De palavras de origem francesa que são faladas no inglês e, portanto, são parecidas com a nossa, né? Então, é um pouco intuitivo você lê assim o texto e você conseguir entender pelo menos algumas palavras. Tudo bem, tem um monte de falso cognato, né? Actually é o exemplo pretend. que eu adoro dar, né? Tipo, pretend, tudo isso daí, né? Como é que foi? Realize. Só que quando você vai ver, isso são exceções. Falso cognato já tem até no espanhol, né? Se você for olhar, você tem toda uma gama de palavras que não são estranhas para nós. Ia ser muito mais complicado se fosse o holandês, o alemão, né? Se fosse, sei lá, o sueco, o norueguês, ou, para falar daquela que será em poucos anos a maior potência mundial, o mandarim, né? O mandarim você não consegue ler, né? Não é nem uma questão de pronúncia, uma questão de conseguir achar uma semelhança. Você não lê. Ele não é escrito nas nossas letras. Então, quer dizer, o inglês, no fim das contas, acaba se mostrando um idioma... E outra, né? O inglês, com o passar dos séculos, ele foi simplificando também, né? Então, tem aquele meme que eu adoro, né? Que é dos artigos, né? Então tá lá uma treta no fundo, né? Tem uns caras se pegando, né? A ideia do meme é essa, né? Tipo, tem uma treta no fundo e na frente tem um cara tranquilamente, né? Num bar, assim, o cara mexendo no celular tranquilamente. E aí, lá no fundo, os caras colocaram, assim, em cima, né, uma bandeirinha de Portugal e tá lá, os, as, né, não sei o quê. Aí, uma bandeirinha francesa, né, e bandeirinha italiana, bandeirinha alemã, das, der, dir, não sei o quê. E aí, embaixo, tá o cara que tá no celular, tá a bandeirinha da Inglaterra, assim, the. Então, o que acontece? O inglês, bem ou mal, ele é uma língua razoavelmente simplificada, né? Eu não tô dizendo que ele é simples. Mas eu tô falando que quando você compara com outras línguas anglo-saxãs, mesmo com línguas anglo-saxãs, que, por exemplo, as línguas hoje que tem mais a ver com o inglês, que estão ali, é o holandês e o Scots, né? Que é não é o gaélico, o escocês, né? O Scots mesmo, né? E esses dois idiomas, eles são muito mais conservativos, digamos assim, do que o próprio inglês. Eles mudaram muito menos. É assustadoramente mais complicado. Eu não sei se vocês já viram algum filme em Scots. É ininteligível. Não. Tu tá falando o inglês falado em Edimburgo, lá, o inglês... Então, mas é o que eles chamam de dialeto mesmo. É o Scots. Que não chega a ser... Não dá pra nem dizer que é o inglês. Ele tem muita palavra do arcaico, não é do inglês atual. Até dos primeiros saxões que foram para lá, eles têm, se encontra palavras com correlação, por exemplo, com o holandês, que quando eles foram do continente para a ilha. Então é muito bizarro. Eu entendi zero do que eles estavam falando, zero. Não era só o sotaque, eram palavras aleatórias ali que eu falei, mano, eu não tenho a menor ideia do que esses vocês estão falando, né? E aí eu não sei se vocês têm facilidade de entender o pessoal da Escócia, mas pra mim... Eu adoro o sotaque. Depende. O de agora eu consigo entender, mas é bem diferente. É bem diferente do... Acho lindo. Porque eu acho que eu sempre me esforço pra
me expor a diferentes sotaques. Eu não fico só escutando o inglês padrão de Friends, sabe? Porque nem todo mundo fala igual ali, o cara. Então, eu até acho hoje mais fácil, mas não é fácil. Porque ele é bem diferente do inglês que aparece mais na mídia, assim, né? Mas deixa eu fazer uma observação. Que foi simplificado, né? Por causa disso, né? Ele usou palavras... Deixa eu fazer uma... fala, desculpa. É uma observação de linguista, né? Que, assim, a gente pode dizer que o inglês tem coisas que são muito mais fáceis do que outras línguas, artigos são um exemplo, mas do ponto de vista linguístico, a gente sempre fala que as línguas são igualmente complexas, porque em algum momento o inglês ele vai ter um nível de complexidade talvez maior do que o português. E eu vou te dar esse exemplo, o sistema de sons vocálicos. Nós temos 7 sons vocálicos, o inglês tem 13, se formos contar os ditongos, 15 e 16. Então, assim, não dá pra dizer, o inglês é mais fácil que o português. Do ponto de vista gramatical, sim. Do ponto de vista desse pontinho aqui, sim. Mas é complicado a gente generalizar, entendeu? Eu queria fazer essa observação. Não, sim. Ótima pontuação. Mas aí também é aquela coisa, depende de qual língua você está partindo, né? Também, então, claro. Por exemplo, para nós que falamos português, o inglês é mais fácil do que, sei lá. Eu já vi várias pessoas comentando sobre a facilidade que o pessoal do Brasil tem de pronunciar o R em inglês, pelo menos em inglês americano. Porque o pessoal do interior aqui, por exemplo, tem, né? O né? Então a porta, a porteira, então it's easier. É o R retroflexo. O retroflexo, que é de origem indígena, inclusive, né? Isso, Guarani, né? Exato, né? O pessoal no Paraguai fala assim. Só que o pessoal hispânico, ou italiano, tem uma dificuldade absurda para fazer isso. Absurda. Né? Se você vai ver um italiano tentando falar inglês ou mesmo tentando imitar um caipira aqui no Brasil, você vai ver que ele vai falar porta, ele não sabe virar a língua para fazer. Então, a gente tem alguma proximidade ali, né? E uma outra coisa importante a respeito disso, Pirula, também, é que eu acho que de repente tu tá baseando essa coisa de é mais fácil de ler, porque tu também deve ter sido exposto a muitos artigos acadêmicos. Então, é uma linguagem mais formal e que usa mais palavras de origem latina. Quando a gente fala, por exemplo, continue, é mais formal do que go on. Mas nas ruas as pessoas provavelmente vão falar go on e não please continue. Então isso acho que pode ter influenciado essa tua percepção também. Mas eu concordo. Eu só quero dizer que eu concordo. Eu só tô aqui fazendo os meus... minhas observações como linguista e como professora. Mas eu queria... O papo tá maravilhoso. A gente ficaria conversando assim, 8 pirulas de duração isso aqui. Mas eu só quero te perguntar, Pirula, qual é, assim, a importância do inglês na tua carreira como biólogo? Porque você pode pensar, como biólogo, eu não preciso de inglês, Precisa ou não precisa? Qual foi a importância do inglês na tua carreira acadêmica? Para quem não sabe, o biólogo, enfim, tem mestrado, tem doutorado. Como que foi essa trajetória com o inglês? Bom, para começar aqui, a especialista na área é você mesmo, né? Então, eu dei umas orelhadas aqui. Não, mas eu concordo. Tá certíssima de fazer a coisa, né? Você que é a especialista no assunto de linguística, que para mim é muito interessante, porque tem os mesmos mecanismos evolutivos e o pessoal que usa, inclusive, às vezes, eu fiquei sabendo, pelo menos, os mesmos programas que a gente usa para estudar a cladística e evolução de seres vivos, também dá para usar com línguas, né? Com a parte de linguística, tá muito legal. Sim, e a biologia a gente usa bastante também, por exemplo, para explicar a hipótese do período crítico, que as crianças aprendem com mais facilidade do que os adultos. O Lenneberg, que é um biólogo que tem lá essa hipótese. Então a gente pega da biologia para a linguística. Então estão unidas. Muito legal. Bom, que eu saiba, seres vivos é que falam, né? Então quer dizer... Exato. Agora, com relação à importância... Eu acredito que hoje, né, o inglês como virou a língua franca, não tem ninguém que não precise de inglês em algum momento, né? Se você vai para um mundo acadêmico, alguma coisa assim, óbvio, talvez tenha pessoas que precisem de outros idiomas que não o português, mas o inglês é certamente a mais comum, né? Você vai para qualquer lugar mais diferentão, é o inglês que você vai se comunicar, a menos que você realmente seja poliglota. E é uma coisa mais... acabou sendo obrigatório, né? Então, para mim, os meus artigos, que nem você falou, né? Isso daí está coberto de razão também, né? O inglês formal, ele é um pouco mais cheio de palavras do latim. E, essencialmente, todos os meus artigos são em inglês, né? Você pega um ou outro, às vezes, em espanhol. Quando você tem que cavucar muito lá pro fundo, você pega aqueles em alemão e francês. Mas, no geral, é inglês, só. E aí, isso é uma coisa bem interessante, né? Enfim, depois até poderia falar como que no fim das contas eu consegui ler aquela bagaça, né, sem ter um background muito grande, mas
no fim das contas, é básico, né? É fundamental. E a primeira vez que eu encontrei um gringo, eu tinha que fazer ele ficar vivo. Era essencialmente isso, né? Na verdade, era um casal super naíve, assim, sabe? Super daqueles gringos ingênuos, sabe? Que só faltava andar com o dinheiro no bolso da frente, assim. Que eram israelenses, inclusive. E eu e mais um cara, a gente teve que ensinar eles a ir a determinado lugar, em São Paulo, e como... Nossa, cara... E ali foi que eu, vi que, cara, é preocupante isso, essa questão do inglês, precisa ir pra frente, né, e enfim, os artigos e tudo mais, né, tudo é inglês, tudo gira em torno do inglês. E essa experiência foi no Brasil, né? Muitas pessoas pensam, mas eu nem vou viajar. Cara, foi no Brasil, globalização é aqui. Foi no Brasil, Quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, obviamente houve ali um impacto muito forte, né? Porque aí sim... E aí eu fui antes de smartphone, antes de todas essas coisas assim, então eu efetivamente só falava em português quando eu ligava para minha família. E isso era feito no cartão telefônico, você punha no orelhão, né, no telefone público e ligava, né? Então, tinha Skype, mas meus pais, enfim, para mexer... Eu não me lembro disso, eu sou muito novo. Tá. E aí no final das contas aconteceu que fiquei imerso literalmente, né? Então imagina esse tipo de coisa, foi assim, o que eu já tinha daqui do Brasil de necessidade de aprender foi o que me fez sobreviver lá fora e aprender mais facilmente também lá fora quando eu precisei, né? Então acho que assim, não tem muito como fazer hoje sem isso. Verdade. E Pirula, pra gente terminar esse papo que por mim a gente ficava mais uma hora pelo menos conversando, eu queria que tu dissesse assim, cara, qual é o livro que tu indica para qualquer pessoa que esteja interessada em aprender mais como a ciência pensa, como a ciência funciona, sobre o ceticismo científico? Não tem graça porque você já mostrou. O Mundo esse Assombrado mesmo? Pelos Demônios. Ele é muito didático. É assustador. Extremamente. Ele é muito didático, ele é muito claro, ele é muito inclusivo. Ele dá exemplos, ele começa dando exemplos que sempre, é aquilo que a gente tá falando, sempre vai ofender alguém, mas ele dá exemplos bastante neutros no começo e que vão tangenciando a área dele, que é a astronomia, e depois ele vai abrangendo mais, abrindo, até que chega no final você fala, tá, ok, entendi o que ele tá querendo dizer, e ele falou isso de um jeito brilhante. É brilhante. Aí Eu não li, fica a sugestão, galera, de ler em inglês, ó, quem sabe? Prática de leitura, aprendendo sobre algo realmente interessante e transformador, né? The Demon Haunted World. Okay, so unfortunately we have to finish our great conversation with this great gentleman, Pirula. Pirula? Thank you, Pirula, so much for being here with us today, man. Foi muito legal, foi muito bacana. Eu adoro quando a gente tem uma conversa que a gente aprende. Eu acho que aprender é a melhor coisa que tem e a gente nunca vai deixar de aprender. E quando a gente começa a ouvir quem tem muito a dizer como Pirula, a gente só tem a ganhar. Obrigado mesmo, Pirula, por ter enriquecido mesmo o nosso Blá Blá Spot de hoje. Eu agradeço bastante, fico muito feliz. Que bom que aconteceu e o prazer foi meu. Se quiser marcar outro depois, a gente marca. Eu tô bastante aberto aí. O tempo, às vezes, não ajuda, né? Mas podendo, eu tô aí. Muito obrigada, Pirula. Finalmente aconteceu algum tipo de collab nossa, porque, enfim, como a gente disse, a gente se conheceu lá no YouTube Space em 2001, sei eu, não, tô brincando. Que ano era aquele? 2014, eu acho. E desde então eu pensei, um dia eu podia fazer alguma coisa que unisse biologia e inglês e não rolou. 13. Agora a gente tem... 13, Meu Deus, 14, faz muito tempo. 13. Não, acho que é 14. Foi quando o YouTube veio pro Brasil. O YouTube, a empresa, né? YouTube Space que fechou, né? Sabia, né? Que fechou em todos os YouTube Spaces do mundo. Do mundo? Até do o mundo. Rio? Até o do Rio. Tu não tava sabendo? Todos. Não existe mais YouTube Space. Miss my time. Sad, but true. Ok. Thank you very much. E a gente se vê no próximo Blá Blá Spot. Terminei com esse parão, meu amigo. Nossa, eu não sabia disso, mas tudo bem. Gente, valeu, viu? Valeu! Thank you!